Bom, gente, continuando aqui então, onde nós paramos na última aula, né? Nós falamos sobre o Canal de Suez, né? Nós falamos sobre o Canal de Suez, a guerra ali naquela região, a importância do Canal de Suez e o quão complicado ficou aquela situação ali para Israel, que acaba entrando em conflito com o Egito, tá? Uma das coisas que eu quero que você entenda a partir desse momento é o seguinte: com a guerra acabando, tá? E o Egito ali ganhando uma certa força, tá? Porque nacionaliza o Canal de Suez. O Egito ele ganhou uma dimensão geopolítica bem interessante dentro do Oriente Médio. Agora ele era um país que ditava ali seu ritmo, que ele falava, ó, eu quero isso aqui é meu e acabou, tá? Não era um país mais frágilzinho, não era mais uma coloniazinha, o Egito ele ganha muita força. E grandes movimentos dentro do próprio Egito, como por exemplo um partido político chamado Fatah, tá? Que começa no Egito, apesar de militar pela Palestina, tá? O Fatah ele começa no Egito e ele começa, inclusive, ali a organizar movimentos contra Israel, logo depois que a Guerra do Suez acaba, tá? Em 56. Por que eu tô falando disso para vocês, pessoal? Porque observa o seguinte: se o Egito começa a ganhar força e a população egípcia, enfim, a política egípcia começa a ganhar bastante força, é normal que movimentos contra Israel, que foi atacado, né? O Egito foi atacado por Israel, então movimentos contra Israel vão começar a nascer no Egito. Grava essa informação. Antes de falar dela, de novo, eu só tenho que te lembrar que a guerra, tá? A guerra de Suez, a guerra do Canal de Suez, foi causada, tá? Pela nacionalização do Canal de Suez, né? E parte dessa nacionalização tem a ver com a barragem de Assuan, que foi financiada pela Inglaterra e que, após relações mais próximas com a União Soviética, tá? A Inglaterra para de financiar o Egito, enfim, com medo de uma revolução ali socialista e etc. Tá? Lembrando que o Canal de Suez ele é um canal de acesso do Golfo Pérsico e, enfim, da Ásia, tá? Do Oriente Médio, ao mar Mediterrâneo. Então, é basicamente ali fundamental aquele acesso, ok? Só para te lembrar disso aqui, tá? E aí, se não entrar pelo Canal de Suez, você dá uma volta gigantesca lá pela África, tá? Para poder, enfim, chegar, por exemplo, a Londres. Bom, então dentro do Egito começa a nascer, por exemplo, uma organização como a OLP, né? A base da OLP tem a ver muito com o Egito, né? A Organização pela Libertação da Palestina. Para quem não entendeu, eu vou repetir, tá? A Organização pela Libertação da Palestina. A OLP ela começa esse movimento ali vindo do Egito, que vai, na verdade, se fortalecer dentro das estruturas, claro, da Palestina, né? Do que seria o Estado palestino, as comunidades controladas ali pela Jordânia, pelo Egito, para palestinos. Então você vem do Egito para essas regiões. E partidos como o Fatah, que eram partidos até laicos, né? Não eram religiosos, mas eram políticos, começam a terem grande força, grande vazamento dentro do Egito contra Israel. E aí, assim, gente, qual o grande ponto aqui? Alguns atentados que foram realizados pelo Al-Fatah, tá? Por esses grupos que vieram do Egito contra Israel, começam a acontecer. E não é um só, não é dois, não é três, eles começam a ser recorrentes. Isso começa a deixar muito preocupada, tá? A cúpula militar de Israel, que vê isso com maus olhos e vê isso como uma possibilidade de invasão em curto prazo, tá? Por esses países vizinhos. Lembrando que aqui, esse traço aqui do nada aconteceu, não sei porquê, não me pergunte. Mas o que se temia é que os países vizinhos, incluindo eles, Síria, Jordânia, Líbano, Egito, o que se temia é que esses países invadissem Israel. E isso começa, de fato, a preocupar Israel, até que depois de um atentado contra o país, tá, Israel lança a braba, né, e ataca não só o Egito, mas ataca Egito, ataca a Jordânia, ataca a Síria, ataca logo os três de uma vez. Gente, é bizonho. Eu estou usando esse termo chulo porque realmente foi bizonho, tá? Se invade Cisjordânia, tá? Se invade a faixa de Gaza, é Israel que estou dizendo, né? Invade essas duas áreas. E assim, é uma derrota fatal para esses países, né? No caso, o Egito controlava a faixa de Gaza, Jordânia controlava, tá? A Cisjordânia. E detalhe, a Síria controlava as colinas de Golã. Cara, a Síria tomou, ou melhor, tomou não, né? Perdeu as colinas de Golã. Pessoal, as colinas de Golã são ali basicamente a fonte, tá? Do Rio Jordão, que é o principal rio ali, né? Que inclusive vai acabar tendo a sua foz ali bem próxima ao porto de Eilat, né? O porto ali de Israel. Então assim, por que na verdade Israel toma essa região?
Porque essa é uma região de fronteira, tá? De montanhas altas da Síria, então você vê a Síria do alto, e é uma região de nascente. Se a Síria tivesse potência, tá, das nascentes do Rio Jordão, poderia eventualmente ali fazer uma manipulação bem ruim, tá, daquele território. Desculpa, a gente está aqui mexendo no celular para controlar meu tempo. Eu não botei meu timer no celular, eu esqueci. Então vou precisar ver aqui a gravação. Estamos em 5 minutinhos, temos mais 15, beleza. Galera, então veja bem, o que vai acontecer? Falamos dos dois aqui, falamos de Colinas de Golã, aliás. Então observa, tanto Colinas de Golã, gente, finge que isso aqui você não viu, tá? Mouse não ajuda na estabilidade manual. Colinas de Golã, faixa de Gaza, Cisjordânia. E detalhe, não contexto para vocês. Israel, além de tomar a faixa de Gaza, ainda toma uma pataca do Egito. Toma a península do Sinai toda. Toda. Absurdo. Resumo da história. Os assentamentos... vou falar disso aqui agora não. O fato é, gente, Israel... Vamos lá, eu vou tentar te dar uma noção. Israel dominou Cisjordânia, Colinas de Golã, Península do Sinai. Cara, dominou tudo. Tudo. E aí, resumo, gente. Israel passa a ser de um país pequeno a ser um país imperialista, tá? É nesse nível. Então, assim, o negócio ali ficou tenso. Israel passou de ser o país inocente a ser o país malvadão. E Israel ainda faz o seguinte: começa a colocar assentamentos judaicos na região da Cisjordânia. Então ele cria como se fossem pequenas aldeias israelitas aqui dentro da Cisjordânia. Para fazer o quê? Para criar população israelense dentro dessas regiões. Com mais gente de Israel morando nessas regiões, você consegue argumentar que aquele território, né, é formado por dupla cidadania e você, de repente, enquanto Israel, consegue anexar oficialmente essas terras, tá? Há várias histórias dentro da história em que países que têm maioria... A Rússia, em relação à Ucrânia, fez isso, né? A população que morava na Crimeia se considerava bastante mais próxima, se consideravam mais russos do que ucranianos. E aí a Rússia, argumentando esse fato, tá, anexou a Ucrânia, no caso, desculpa, a Crimeia ao seu território. Então, você colocar pessoas para morar no território, tá, é uma forma de você falar, olha, tem gente minha que é daqui, todo mundo que é daqui se sente israelense, então eu vou ocupar essa terra, porque todo mundo que mora aqui se sente israelense, então é de Israel. A lógica era essa, tá? Criar, então, os assentamentos judaicos. Eu trouxe foto, tá, pessoal? Dos assentamentos judaicos aqui, tá lá no final. Mas olha isso aqui, você cria realmente condomínios, tá? E diga-se de passagem, parecem, talvez em pouco fez a distância, mas são condomínios de grande porte, inclusive, tá? Casas bonitas, bem organizadas aí, você vê painel solar. Não parece muito não, mas são condomínios aqui bem bacanas, enfim. E é isso, tá? Aí você vê aqui a faixa, que é a faixa israelense e a faixa palestina. Você vê o nível, né, de desigualdade entre as duas nações, né? Bom, os palestinos acabam saindo em uma nova diáspora, tá? Mais de 3 milhões vão embora pela questão, né, enfim, dessa guerra, tá? E Israel só no quê? Um grande país imperialista da região, ok? Galera, isso nos leva ao quarto ponto, que é a guerra árabe-israelense. Pessoal, passa-se um tempo, estamos em 73. Observe que a terceira guerra árabe-israelense, a guerra dos 6 dias, tá? E detalhe, eu não falei isso pra vocês. Essas regiões, Península do Sinai, Colinas de Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza, foram tomadas em 6 dias. 6 dias, pessoal. Chega a ser milagroso, sim. Chega a ser milagroso o que aconteceu, né? Pelo menos os israelenses acreditavam muito nisso. Enfim, e aí no dia do perdão israelense, né? Os judeus têm uma tradição que é o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur, pessoal, é o dia onde a população judaica tira para poder expurgar seus pecados. Então, um dia que eles não fazem nada, né? Não bebem água, né? Não vão ao banheiro, né? Ou vão ao banheiro só na última necessidade. Né? Enfim, eles não fazem nada daquilo que eles gostam de fazer. Eles ficam o dia inteiro jejuando. E aí o que vai acontecer? Pô, nesse dia tem pouca gente na rua. É nesse dia que vai acontecer que Israel não, né? Mas Jordânia, Síria, Egito, no caso aqui o Egito, tá?
vão decidir atacar Israel em todo aquele território. Para fazer o quê? Para retomar seus territórios e, se possível, inclusive acabar, matar Israel. Tá? E eu não falo aqui de brincadeira. A ideia era matar o governo israelense, tá? Matar o líder israelense e acabar com aquela população, tá? De preferência prendendo e, sabe, ou expurgando, mandando para longe. E se não pudesse também fazer assim, que matasse mesmo e acabou. E é isso aí. Então, pessoal, Síria e Egito, tá? E também a Jordânia atacam Israel no dia de Yom Kippur. E Israel toma quase a pior, tá? Porque, cara, era muito território para poder controlar, não tinha força para isso tudo. E eram 3 países atacando ao mesmo tempo, tá? Só que aí, assim, durante quase um mês, Israel leva pior. E aí, detalhe, olha aqui. Quem que vai entrar nessa história dessa vez? Dessa vez, pessoal, quem entra na história, tá? Será os Estados Unidos. Porque o que acontece? Os Estados Unidos entra nessa história basicamente para tentar manter ali um país que era seu aliado. Né? Israel sempre foi um grande aliado estadunidense. Tá? A população estadunidense tem uma grande quantidade de população, né, de pessoas judaicas. Então manter Israel era uma condição fundamental. E aí olha só o que acontece. Enfim, depois de um mês, Israel tomando a pior, Estados Unidos apoia, tá, Israel, Inglaterra também dá uma forcinha ali, enfim, e aí Israel consegue manter seus territórios e manter tudo aquilo que ele tinha ocupado. Só que detalhe, pessoal, tem uma estrutura dentro do Oriente Médio chamada de OPEP, tá? Eu quero que você grave esse nome, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Bem-vindo à OPEP. A OPEP, pessoal, ela foi criada ali na década de 50 como uma forma dos países, tá? Que tinham muito petróleo, o Oriente Médio a gente sabe que tem muito petróleo, né? Fazer o quê? Conseguir, né? Criar um cartel para controlar o valor do petróleo. Porque como são países que tinham muito petróleo, eles queriam criar um cartel. O cartel, vamos lembrar, que é uma organização que limita os preços, tá? Que fixa os preços, para que eles pudessem controlar a quantidade de petróleo no mundo. E controlando a quantidade de petróleo no mundo, você controla o valor também. Então você pode controlar o quanto você produz, e aí se você controla o quanto você produz, você controla o valor que você também vende. E aí a ideia da OPEP era basicamente essa. A OPEP alimentava o petróleo basicamente de boa parte do mundo. Só que a OPEP, pessoal, o que vai acontecer aqui? A OPEP, tá, ela percebendo a posição do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, que era muito dependente da OPEP, tá, a favor de Israel, o que ela vai fazer então? Vai reduzir as exportações de petróleo, gerando o que nós conhecemos hoje, tá, como a primeira grande crise, tá, vou botar aqui com aquela letra horrível, tá, a primeira grande crise do petróleo, tá? O petróleo passa de 3,60 e pouquinhos centavos, tá? 3 dólares e 60 e poucos centavos, para 12, acho que chega a 12 e poucos centavos também, 12 dólares e poucos centavos. Quer dizer, o valor, né, quase quadruplica, tá? Em função da redução das exportações, tudo bem? Vale lembrar que a União Soviética ainda tinha auxiliado o Egito e Síria nesse momento, tá? Então, mais uma vez, é uma forma de a gente imaginar a Guerra Fria, tá? Os Estados Unidos e a União Soviética não se atacam, mas dão forças indiretas para que um acabe com o outro. No caso, os Estados Unidos apoiavam Israel para também acabar com a União Soviética. A União Soviética apoiava Egito e Síria para acabar indiretamente com Israel. Então, sempre era essa lógica da Guerra Fria, tá? Quem sai fortalecido, pessoal? Alguns países da OPEP saem fortalecidos por essa decisão, mas, por um outro lado, também quem sai fortalecido geopoliticamente é Estados Unidos da América e Israel, tá? E a ONU decreta cessar-fogo, ela decreta um fim dessa guerra para evitar problemas maiores, tá? E havia um medo ali muito grande de bomba atômica, de uma guerra regional muito grande, enfim. Isso, então, é eliminado aí pela ONU, né? A ONU consegue negociar isso. Pessoal, nós temos ainda mais 5 minutinhos, então vamos lá. O que acontece, galera? Esse aqui é o mapa, então, final do que seria Israel, tá? Israel, pessoal, anexa aquela região, como nós já falamos da Península do Sinai, tá? Que é devolvida ao Egito em 1982, tudo bem?
Ao passo em que as regiões das colinas de Golã e Cisjordânia continuam ocupadas aí, bem como a faixa de Gaza, tá? Em 82, no acordo conhecido como Camp David, tá? Você vai ter aí a devolução da Península do Sinai ao Egito. Vai lembrar, pessoal, que dentro das áreas palestinas, como nós já tínhamos falado, há uma colonização, o que não ajuda muito, tá? A situação ali entre Israel e Palestina. A OLP, tá? Essa Organização pela Libertação da Palestina, tentam fazer ali, tá? Um acordo, né, conjunto com Israel para retirar as tropas israelenses do território palestino, que é negado, tá? E isso gera uma certa revolta da Palestina contra Israel. Israel, pessoal, vale lembrar, é muito mais forte que a Palestina, tá? Israel tem, enfim, tudo que você imaginar tem muito mais que a Palestina. É como se fosse os Estados Unidos brigando com o Brasil, assim, é deselegante, sabe? Não tem como. E aí, em 88, tá? Eles basicamente, tá? A população aí palestina cria a famosa intifada. O que é intifada? Foi uma revolução popular palestina contra, tá? A invasão israelense. Só que detalhe, isso na faixa de Gaza, tá? Só que detalhe, era muito comum você ver uma imagem dessa aqui. Um tanque israelense gigantesco, tá? Extremamente armado até os dentes. Uma criancinha. Inclusive parece com a camisa do Vasco, né? Até no Oriente Médio, Vasco é sofredor. Olha só. Mas a criancinha taca pedra no tanque, assim. Ela taca pedra porque não tem nada para atacar também, né? Mas assim, não tinha força. Né? A população palestina foi totalmente prejudicada e acabada com as forças israelenses, tá? Então, essa manifestação era muito mais simbólica do que meramente física, né? Isso, pessoal, gera, tá, um gatilho para que se forme, além da Organização pela Libertação da Palestina, forme a chamada ANP, Autoridade Nacional Palestina, em também 88. O que leva a uma pressão internacional a Israel, né, ou melhor, contra Israel, né, possibilitando dois acordos, que é o Acordo de Oslo 1 e 2, né, onde Israel é reconhecida pela ANP, tá, finalmente para-se de querer acabar com Israel, e ao mesmo tempo, tá, Israel tira tropa de parte dos territórios palestinos, tá? Então os acordos de Oslo foram bastante famosos, tá? Inclusive o Yasser Arafat, que era líder da OLP, organizou isso junto ao governo israelense, que inclusive, tá, lhe rendeu, se não me engano, foi um prêmio Nobel para o Yasser Arafat. Detalhe, olha só a evolução, pessoal, de tudo que nós falamos. Terras palestinas, tá, e assentamentos judaicos lá no século XIX. Aí a ideia original da partição, né, era isso aqui. Palestina e Israel, em dois estados. Aí, Primeira Guerra Árabe-Israelense rola, né? Rola a Segunda. E aqui, pelo que eu estou vendo aqui, rola a Terceira também. Observe, Israel já se expandiu muito mais e sobraram pequenas regiões aqui da Palestina. E hoje, pessoal, é o que sobrou da Palestina em verde, Israel em branco. Olha só o quanto Israel, tá, cresceu. Tá bem complicado. Problema de a gente fechar nossa aula aqui, pessoal, entre Palestina e Israel. A Palestina, então, até hoje, luta pela criação do seu território, tá? Embora não seja um país, é um território que é reconhecido por muitas agências, inclusive a ONU, tá? Então se briga para haver um reconhecimento do governo palestino, do país palestino, tá? A faixa de Gaza, ela é um problema até hoje, porque para que o cara chegue da faixa de Gaza, tá? Vamos supor, até a Palestina, caramba, que loucura essa seta aqui do nada. Ele tem que atravessar Israel, ele tem que passar pelo meio de Israel. E geralmente a população de Israel controla muito os fluxos comerciais e populacionais entre um ponto e outro, o que dificulta bastante o comércio, tá? Entre, enfim, os palestinos e outras áreas do mundo, ok? Falamos dos assentamentos judaicos, tá? Na região ali da Cisjordânia, o que é um problema, porque, enfim, você bota gente israelita dentro da Cisjordânia para poder reconhecer depois aquele território como israelense, né? Israel, pessoal, cria muros, tá, muito grandes entre uma faixa e outra, ou melhor, entre um ponto ali da Cisjordânia e outro, tá, sobretudo entre a Cisjordânia oficialmente e Israel, tá, para evitar o quê? Homens, bombas, tá, e movimentos terroristas entre a fronteira. Vale lembrar que nas fronteiras ali entre Israel e Palestina, pessoal, é muito normal um ataque de palestinos terroristas contra a cidade, tá, de Israel.
Um dos pontos polêmicos também, pessoal, é que se quer dividir Jerusalém, uma cidade, e aí acho que eu não falei sobre isso com vocês. Observa, pessoal, que o plano de criação, tá, de Israel e Palestina previa um território basicamente neutro, que era o território de Jerusalém, tá? Galera, esse território basicamente não é mais neutro. E quem basicamente toma Jerusalém, administra Jerusalém é quem? São os judeus, né? São os israelenses. Então, assim, hoje tem que fazer um plano de Jerusalém, tá? Em duas, para tentar gerar uma certa paz na região, o que não tem acontecido. Inclusive, há pouco tempo, nós vimos os Estados Unidos colocando a sua embaixada dentro de Jerusalém, e vamos lembrar que os Estados Unidos é parceiro de Israel, então isso foi bastante simbólico, né? Os Estados Unidos meio que quiseram ali simbolizar que aquilo ali é de Israel, tá? A Palestina sofre um processo há muito tempo de desmilitarização, tá? Mas vamos lembrar que é exatamente por esse processo acontecer que há a formação de movimentos terroristas, tá? Já que não é possível haver um exército oficial da Palestina, tá? Há movimentos clandestinos na Palestina para fazer sua defesa. Tudo bem? Uma das questões interessantes, pessoal, é que os palestinos dentro daquela região crescem em maior número do que os israelitas, tá? Então, os judeus têm muito medo de que os palestinos sobressaiam em quantidade os israelenses, tá? Gerando, talvez em um longo prazo, né? Como teria mais palestinos árabes, tá? Do que judeus, a tendência é que, de repente, eles conseguissem ter mais força militar e geopolítica do que esses aqui, ok? Vale lembrar que hoje o maior movimento político dentro da faixa de Gaza, tá? E, portanto, da Palestina, é o movimento que a gente conhece como Hamas, tá? O movimento está sempre na mídia aí, bem polêmico, tá? O Hamas, ele tem sua vertente islâmica e bastante politizada contra a intervenção ocidental e contra Israel, tá legal? E aqui pra gente fechar nossa aula, que acho que já passou um pouco do tempo, um cidadão palestino tá agitando a bandeira contra militares israelenses, tá legal? Por hoje é isso, paro por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente.